tem solução de equação de Schrödinger não linear, que também dá solução de Soliton. Ela é usada principalmente para condensado de Bose-Einstein, para propagação de luz em fibra ótica. Eu conhecia só a Soliton por Cine-Gordon, né? Mas Cine-Gordon não é necessariamente quântico. Até tem uma equação de Cine-Gordon quântica, mas o pessoal usa mais em matéria condensada. Então tem relação sim com quântica, né? Você tinha perguntado. Cine-Gordon me lembra muito topologia, né? Não sei se é porque foi o que Cine-Gordon é o que você eu tô usou, né? trabalhando agora, né? Então, acho que tá ok. O que vocês acham? Tá tudo pronto aí, João? Tá? Tá ótimo. Vou Sim, botar então, aqui. Deixa eu quem que botar vai colocar para aqui. gravar? Natan, Sou né? eu. Deixa eu preparar aqui. Beleza. Pronto. Tá gravando. Ok. Então, pessoal, vamos para a última aula do curso de problemas de mecânica quântica, com o João e com o Natan. Então, hoje vai ser um dia para fechar, né, com dúvidas e algumas aplicações também. Então, João, Natan, fiquem à vontade aí para começar. Valeu, Rafael. Obrigado aí pela apresentação de novo. Pessoal, hoje a gente encerra, né, o curso, essa última aula aí, meio híbrida, né? A gente deixou ela para dúvidas, né? E para completar, né, caso alguma apresentação não conseguisse ir até o final, né? Então, o que eu pensei, né? Vou falar algumas observações, né? Mais para perguntar se vocês têm dúvidas sobre alguma questão específica, etc. E depois eu vou concluir as 2 aulas que eu dei que ficaram faltando as aplicações. Então agora que é a hora, entendeu? Se vocês têm alguma dúvida, né, específica de algum ponto do curso e tal, essa é a hora de vocês falarem, né? Alguma sugestão, alguma dica. Caso vocês não tenham, né, eu vou dar sequência, né, nas aplicações que ficaram faltando e vocês tiram também no fim da aula. Então, pronunciem-se aí, né? O que vocês querem? Querem tirar alguma dúvida agora? Querem falar alguma coisa agora? Pode seguir, pessoal? Acho que pode, João. Show. Nathan, vou deixar você encarregado de me falar se minha internet cair, né? Na aula Tá do bom. Rui ela já caiu. Aí você me fala que eu vinculo aqui pelo celular e aí a gente dá sequência, tá bom? Tá bom. Tô com o celular aqui ligado aqui do lado, qualquer coisa você fala. Então, como eu tinha comentado, né? A ideia é a gente dar sequência, né, na aula 3 e 2, né? E ver as aplicações, né? Que falei das questões e tal, mas por questão de tempo, né? Ficaram faltando algumas aplicações interessantes. Então a gente vai dar sequência nisso. Então, né? Na aula 3, especificamente, faltou 2 questõezinhas, né? Que elas não são muito grandes, nem muito extensivas, né? No sentido de ser cansativo, né? Mas tem algumas aplicações interessantes que não poderiam ficar de fora. Então, né, na aula de potenciais, né, faltou falar de um problema clássico de potencial, que é o poço infinito. Mas eu já estava planejando falar nele mesmo. Então, nessa questão, né, ela diz o seguinte: em um sistema bidimensional, um elétron de massa m está preso no potencial infinito, né, na barreira de potencial infinito. Então, essas barreiras elas são interessantes porque elas são é como se você pega um átomo, né, um elétron, coloca num lugar e fecha todas as portas desse lugar. Ele vai ficar preso ali. Então aí você vê que o potencial ele vai de 0 a L em X, de 0 a L em Y, e é infinito em toda outra parte. Ou seja, ele está preso num quadrado, né? Está preso ali no plano. Problemas desse tipo, né, de potencial infinito, estão sempre associados a armadilhas, né, de elétrons e de átomos, etc.
são muito úteis, né, na tecnologia, né, que nem o Nathan falou, que é utilizado para fazer alguma coisa no computador quântico. E acho que anotei aqui, acho que é no processador, algo do tipo. Então, né, vamos ver o que a questão pede. Antes disso, né, vamos só relembrar um pouco do como é que se trabalha, né, com poço infinito. Então, peguei o exemplo clássico, unidimensional. Você tem um átomo, né, um elétron preso ali, né, na linha entre 0 e A, e a sua função de onda está ali, né, na região 2. Então, novamente, né, relembrando, qual que é a dica, né, que eu sempre dou para resolver um problema de potencial. 3 dicas, né? Separa as regiões, acha a solução. Dica 2, aplica as condições de contorno. E dica 3, analisa caso a caso. Então, né, quais são as soluções em cada parte, né? Na região 1 e na região 3 é uma parede impenetrável. Então a função de onda ela não passa. Então a função de onda é zero, essas duas partes aqui. Por maior que seja a energia aqui, né, ela não vai superar o potencial. Então é um estado ligado, né, não é espalhamento. E aí você tem uma energia presa nesse poço, de maneira que a sua solução vai oscilar entre um canto e outro, né? Vai ser uma superposição de ondas estacionárias, indo de um canto para o outro aqui. Né? E fora, né, do poço é zero. Passo 1, né? Passo 2, né? Aplicar as condições de contorno. Aplicando as condições de contorno, a gente vai aplicar em 0 e em A. Em 0, a gente volta naquele mesmo caso, né, que foi falado na aula 3, né? Desse lado já é 0. Né? Quando esse lado for 0, essas exponenciais vão dar 1, e aí você tem que esse cara mais esse é igual a 0. Daí, segue que A é igual a menos B, e você escreve a solução 2 como um seno, que é algo esperado, né? Porque o análogo clássico disso, né, seria, né, aquele poço, né, do oscilador, que o Nathan falou. E no poço do oscilador, você sempre pode fazer expansão em série de Taylor, de maneira que uma solução oscilatória ela vai ser forma, né, de senos ou cossenos. Beleza, né? Apliquei a primeira condição de contorno, que foi aqui no ponto 0. Agora eu vou dar sequência aplicando em A. Quando eu aplicar em A, vai acontecer uma coisa interessante, né? Porque o seno de KA ele vai ser igual ao valor da função entre essas duas regiões. Só que a região 3 é 0. Ou seja, quando o seno de KA for igual a 0, significa que KA é o múltiplo, né, de NP. Isso é interessante porque reflete uma coisa que eu discuti né, na época do mestrado com um professor até, né, acho que foi o professor Marcelo Guimarães, que ele explicou, né, que sempre quando você tem um sistema confinado, ele vai estar associado à quantização, né, sempre quando você tem uma variável confinada, né, uma variável periódica, ela vai estar associada com a quantização ou a discretização de uma variável conjugada. Né? Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem a posição, né, confinada de 0 a A. Isso implica na minha quantização do momento. Né? Aqui meu vetor de onda K, que tem a ver com o momento, ele vai ser quantizado em valores discretos, né, de NP sobre A. Então isso é uma coisa interessante, né? Uma coisa que você sempre pode relacionar. Mesma coisa quando você tiver, né, um sistema que ele é periódico. Um sistema ele é periódico na posição, você vai discretizar o momento. Né? Então, é uma coisa interessante de se pensar assim. Bem, o que isso implica? Né? Quando eu quantizo a minha energia, né, ela vai ser discreta e ela vai assumir certos valores. Né? Beleza, a energia dentro do poço não tem nenhum potencial. Né? É só a própria energia, né, da partícula livre, que vai ser P sobre 2 sobre 2m. Escrevendo o momento, né, em função do vetor de onda K, né, que é quantizado, a gente obtém, né, a energia discreta, que é bem semelhante àquela energia dos estados ligados. Né? Então, igual aos estados ligados, igual ao oscilador que o Nathan falou ontem, a energia vai ser, né, essa escadinha que você sobe de acordo com o seu nível, né, o seu número, o número do seu estado. Né? Então, aqui, o estado fundamental, com n igual a 1, você vai ter essa energia aqui, π quadrado, h cortado ao quadrado, π quadrado, h cortado ao quadrado, 2m ao quadrado. N igual a 2, você vai ter esse cara aqui igual a 4. E aí você vai subindo, né, a escadinha aqui no seu espectro de energia discreta. A função de onda, né, depois que você normaliza, ela vai continuar sendo aquele seno. No lugar de K, você coloca, né, seu valor discreto
que aparece na condição de contorno, normalizando a sua função de onda, ela vai ter essa cara aqui. Sempre quando você vai escrever, né, a sua função de onda dependente do tempo, você pode escrevê-la como uma superposição, né, de estados, né? Então, por isso que aparece esse CNzinho aqui e um somatório. E, né, na evolução temporal, você tem, né, aquele termo associado, né, ao operador de evolução temporal, exponencial de menos I, o espectro de energia. Então, essa é a solução, né? É uma superposição de estados estacionários, né, do poço. E aqui tem uma coisa interessante, né? Você note que as soluções elas vão ser bem semelhantes, né, para não dizer iguais, às soluções, né, que vão ser aquelas das cordas vibrantes, né, do problema da mecânica clássica. Você vê que no primeiro estado, né, o estado fundamental, n é igual a 1. Beleza. Então, quais são os valores de x que zeram, né, o seno? Com esse n igual a 1, você pode zerar, né, para 0 você vai ter seno de 0, e para A, que aí A vai cortar com A de baixo, vai ter só π. Então você zera só nessas duas pontas aqui, né? É como se tivesse um modo, né, de vibração. É óbvio, né, que se a função de onda ela tem essa distribuição que é um morro, nesse caso de estado fundamental do poço, a maior probabilidade de encontrar a partícula vai ser no meio dele, né? Porque a função de onda é esse morro, né? A probabilidade vai ser isso ao quadrado, né? Vai ser um morro maior ainda. Então a maior probabilidade de encontrar partícula vai ser no meio do poço. Aí n igual a 2, né? O primeiro estado. N igual a 2, você zera essa função aqui com n igual a 0, né? N igual a A sobre 2, né? Aí você zera isso aqui. E n igual a n não, né? E x igual a A. Aí você já vai ter o 2 aqui, vai dar 2π. Aí você vai ter um morro e um vale. E assim você vai formando, né, aqueles modos de vibração, né, que você via no caso da corda vibrante. E aqui é o que eu falei, né, a amplitude de probabilidade vai ser esse cara ao quadrado, então você vai ter, né, só aqui, né, os picos. Então se aqui era um morro e um vale, seno ao quadrado, né, só vai ter valores positivos, então vai ser 2 morros. E aí você vai seguindo a brincadeira, né, aumentando os níveis de energia. Bem, vamos para a questão, né? A questão fala que é um poço bidimensional, né? Um quadrado ali, plano. Escreva a solução da equação de Schrödinger independente do tempo na região dentro do poço. Bem, dentro do poço, a gente vai ter que a equação de Schrödinger ela vai ter duas, né, componentes espaciais, de maneira que é possível, né, por meio de uma solução de separação de variáveis, você separar as suas equações em duas equações independentes. Ora, né, como a solução por separação de variáveis é a multiplicação das soluções independentes, vai ser basicamente eu multiplicar duas vezes, né, aquela solução do poço unidimensional que a gente já obteve antes. Então, a solução, né, da função de onda dentro do poço, que o poço sendo aquele quadrado, né, da questão, vai ser seno de nπ sobre Lx, né, vezes seno de mπ sobre Ly. Aí tinha 2 raiz de 2 que vai se anular, né, aquela raiz, e aí você vai ter essa solução. Note uma coisa interessante, né, que agora o vetor de onda ele não vai ser mais, né, nπ sobre L. Né? Ele tinha um número quântico que era o número n. Agora, como você vai estar num espaço plano, ele torna-se o vetor de onda, de maneira que agora o seu problema tem 2 números quânticos. Isso é uma coisa muito importante para a sequência. Na letra B ele fala, determina o espectro de energia do seu sistema. Bem, o espectro de energia vai depender agora do K ao quadrado aqui, né? E o K ao quadrado depende de N ao quadrado e M ao quadrado. Ora, né, esses caras vão ser os 2 números quânticos, que eu já tinha falado. E aí o que isso me implica? Me implica que agora o meu sistema ele apresenta degenerescência. O que isso significa? Né? Bem, vamos para o caso de N e M igual a 1. Né? Você pode variar N e M por esses números, né? 1, 2, 3, 4, etc. Para N e M igual a 1, você só tem uma energia possível, é o estado fundamental do seu sistema. Então você vai ter que só tem um degrauzinho aqui, né, possível. Para N igual a 1 e M igual a 2, ou ao contrário, né, M igual a 2 e N igual a 1, essas duas funções de onda,
esses dois estados, né, melhor dizendo, vão ter a mesma energia. Por isso que o sistema, né, no primeiro estado apresenta dupla degenerescência. Aí agora vamos para o segundo estado, N e M igual a 2. Aí novamente já volta para o caso sem degenerescência. Mas para o terceiro estado, novamente, você já tem uma dupla degenerescência. E para o quarto também. É muito interessante esse tipo de sistema. Bem, mas o que ele quer, na letra C, né, é o comprimento de onda absorvido por um fóton quando um elétron é excitado do ground state, né, do estado fundamental, para o segundo estado. Bem, então você vai ter que se lembrar, né, daquelas suas aulas de física moderna, que a energia, né, que excita, né, um fóton, né, vai ser justamente a diferença da maior banda pela menor banda, né? Essa energia ela vai ser um múltiplo de Hc sobre lambda, né, que é o comprimento de onda, que é o que você quer obter. Então, fazendo, né, a diferença entre essas duas bandas, né, eu estou botando tudo em função de EF, né, que é a energia do estado fundamental já. Eu vou ter que, né, faço essa diferença, vai dar 3 vezes a energia do estado fundamental. E aí, né, invertendo, né, coloco o lambda aqui em cima e o delta E aqui embaixo, eu obtenho, né, o comprimento de onda do meu fóton. Então, antes de passar para as aplicações, tem alguma dúvida aí nessa questão? Basicamente, você replica, né, o que você aprende num unidimensional e o mais difícil é a degenerescência, né? Se ninguém tem dúvida, né, vamos dar sequência, né? As aplicações, né, uma delas é muito interessante, eu já até comentei na aula 3, é os famosos currais quânticos, né? Por meio do microscópio de tunelamento de varredura, né, você consegue, né, influenciar, né, uma energia, né, de atração entre os átomos da sua superfície e a agulha, sem encostar. E aí você consegue, né, é claro, com condições adequadas, como temperatura baixa, e fazendo toda uma rede de átomos específica, né, movimentar, né, os átomos que estão em cima dessa rede. Aqui é uma figura que tem no Halliday, né, que você pode ver que quando você monta, né, sua estrutura, né, a rede, né, ela é composta de materiais diferentes dos átomos que estão jogados em cima. Nessa rede você tem os átomos de... Deixa eu anotar aqui, né? Os átomos de ferro numa rede de cobre, né? Os átomos entre si vão ter diferença de energia, né? Então, um não interfere no outro, né, a menos que haja, né, aquele tunelamento. E aí, quando você consegue, por tunelamento, puxar um átomo, né, de ferro na rede de cobre, você movimenta ele. Há todas essas ondulações, né, igual quando você dá uma encostada, né, num barril de água, por causa da função de onda, né, dos elétrons ao redor desse átomo. Você consegue fazer, né, qualquer estrutura. A gente viu na aula 3 que eu mostrei um videozinho, né, da IBM, né, menor vídeo do mundo, menor filme do mundo. Seja porque tem 1 minuto, eu acho, ou porque é movimentado por átomos. Bem, a segunda aplicação interessante, né, que vou até usar na questão seguinte, é o chamado ponto quântico. Né? O ponto quântico, ou chamado átomo artificial, vai ser uma estrutura, né, um dispositivo interessante que você tem um semicondutor sanduichado por isolante e sanduichado por metais. Né? Então forma esse tipo de pastilha. De maneira que o semicondutor, como ele está entre isolantes, esses isolantes formam uma barreira de potencial, né, infinita. E aí o que acontece? Né? A única maneira de você conseguir, né, fazer com que os elétrons desse semicondutor tunele é impondo uma diferença de potencial nos terminais. E aí sim você vai diminuir, né, a forma dessa sua barreira, que antes era infinita, modelando ela para que haja o tunelamento. Além disso, né, por tunelamento, você pode ajustar o número de átomos do seu semicondutor, de maneira que ele é dito que é um átomo artificial, porque você consegue, né, tirar um a um, ou botar um a um, né, o átomo desse semicondutor, e por isso é chamado, né, de átomo artificial. E é claro, né, o sentido de tirar ou colocar elétrons por tunelamento depende, né, da diferença de potencial e da corrente. Por último, né, que nem o Nathan falou na aula 1, é utilizado em armadilhas, né, eletrônicas, mas uma coisa muito interessante é que sistemas com pontos quânticos eles estão associados com sistemas, né, de grande processamento, né, porque você consegue mandar sinais com altas velocidades
e grandes capacidades de armazenamento. Um exemplo disso é as chamadas TVs quânticas. Eu não sei se ninguém ouviu já falar, mas hoje em dia, acho que a Samsung ela já vende uma TV quântica, né? Outras marcas devem ter também. E como é que a TV quântica funciona? Ela tem, né, diversos pontos quânticos com uma alta capacidade de armazenamento. Então, por exemplo, né, aqui, né, você tem a TV convencional de LED, né, a imagem de uma TV de LED, e a imagem de uma TV quântica de LED. As TVs convencionais, elas têm, né, as cores básicas ali, né, e quando elas interagem, né, o espectro luminoso, eles interagem com a energia luminosa, né, os fótons, digamos assim, né, a luz, isso vai te dar um volume de cores. Eu até anotei aqui, né, esses conceitos. Só que o volume de cor, ele não consegue preencher totalmente o que a gente consegue ver, né, na nossa visão. Já com as TVs quânticas, você consegue ter um volume de cor maior, de maneira que a imagem da TV é muito mais próxima da imagem real. Então aqui tem 2 exemplos, né? Você vê que basicamente aumenta a intensidade, né, do brilho das coisas. Mas já é, né, um avanço, né? E uma coisa que a gente usa no dia a dia, né? São caríssimas até, essas televisões, né? Se você der um Google aí, naquele Google Shop, você vai ver o preço delas, né? Um preço bem interessante, né? Alguma dúvida, pessoal, nos pontos quânticos e no curral quântico? Pode seguir, João. Beleza, então a gente vai para a última questão, uma questão interessantíssima da aula 3, que fala dos dispositivos eletrônicos que a gente usa em tudo no nosso dia a dia, são os transistores. Uma questão de Illinois, e ela fala o seguinte, né? A gente dá todo um sistema, que é o sistema do Single Electron Transistor, que é o SET, o transistor de um elétron. Esse sistema consiste de uma parede, né, uma barreira de potencial, ele consiste de um ponto quântico, né, que é esse quadrado aqui, né, que é aquele que a gente já tinha visto. Esse ponto quântico, ele é separado, né, de 2 condutores, né, os LEDs aqui, né, e separado também, né, de um gate, que é o portão, né. E como é que vai funcionar essa brincadeira aqui, né? O gate, ele não interage, né, fisicamente com o ponto quântico, mas ele altera a capacidade, né, a capacitância, né, energética do sistema. Ele vai, dependendo da diferença de potencial que você implicar, né, ele vai armazenar, né, elétrons aqui nessa proximidade, né, gerando um campo. Esse campo vai aumentar, né, a probabilidade desses elétrons tunelarem, né, de um LED para dentro do ponto quântico e do ponto quântico para o outro LED, gerando as correntes. É assim que o sistema funciona, né? Resumindo, né, aqui. Os LEDs eles vão estar sempre com potencial aterrado. E aí o nosso sistema ele diz, né, que o ponto quântico pode ser aproximado como uma barreira de potencial tridimensional da seguinte forma. Vai de 0 a L em X, de 0 a L em Y, de 0 a D em Z. E vai ter V-edge, né, que é um potencial de borda, né, justamente da interface, né, da separação entre um dispositivo e outro, em toda a outra parte. Aí ele fala, né, tomando, né, como a origem, né, o canto inferior esquerdo, a gente também tem que levar em consideração L muito maior que D, isso vai ser muito importante, porque se eu tomar L muito maior que D, eu estou dizendo que as minhas dimensões, né, do espaço são muito maiores do que a altura, né, o que me cai num problema bidimensional. E aí, né, ele fala que a quantidade VG representa, né, o efeito do portão, né, aquilo que vai aumentando e que propicia, né, o fluxo de corrente, né, entre essas 3 partes. Por último, como, né, aí vem as alternativas, né. Na primeira delas, ele fala o seguinte: assuma que o ponto quântico já tenha um elétron, determine a função de onda do ground state, né, do estado fundamental, e do primeiro estado citado no ponto quântico. Para isso, né, pode assumir que V da borda mais E VG é muito grande e o sistema pode ser aproximado como um poço infinito. Ora, se eu estou aqui nesse ponto quântico, e ele é quadrado, né, ele é um quadrado, eu posso considerar, né, somente esse quadrado, porque L é muito maior que D.
e eu quero saber a função de onda aqui, é basicamente o que a gente fez na questão anterior, né? Por isso que eu botei uma em sequência. A solução vai ser a mesma. Então, né, as coisas que a questão fala, né, eu acabei já falando antes, L muito maior que D, V ed mais V é muito grande, podendo ser considerado um poço infinito. Isso você pode visualizar da seguinte maneira, né? A energia dentro do poço é essa daqui, menos EV. E V ed é a borda, né? Se eu fizer um shift no meu sistema, considerando que agora eu estou analisando aqui do início, aí eu tenho o que ele falou, né? V ed, final menos inicial, né? Só que é menos o menos do inicial da mais, né? Por isso que ele fala que esses caras podem ser aproximados como um poço infinito. Bem, é a mesma solução anterior, né? Então, o estado fundamental vai ser a soma, né, dos estados do caso unidimensional. Como é o estado fundamental, M e N já estão igual a 1 aqui. E o estado excitado, né, vai ter degenerescência, então vão ter dois estados possíveis que correspondem com a energia, né, do primeiro estado excitado. É o caso Mn igual a 1, 2, e o outro Mn igual a 2, 1. Essa parte eu acho que está tranquila. É só seguir, né, os mesmos passos da questão anterior. E aí, vai o item seguinte, que é a letra C, que é o mais interessante, né? Para quem realmente está fazendo a sério as questões e tal, é uma questão muito boa. Ela fala o seguinte: assuma agora que o ponto quântico está vazio, determine a mínima voltagem VG para que seja aplicada para que um elétron tunele, né, dentro, né, do ponto quântico. E aí, qual que vai ser a ideia, né? Ih, eu estou lendo a questão errada, né? Perdão, né? Antes de ir para C, né, tem a letra B, né? Determine a energia das funções de onda na parte A e indique, né, o grau de degenerescência. Perdão, a última aula a gente já está na Holanda, já se perdeu. Então, beleza, a energia do primeiro estado excitado, né, tá aqui, né, é a mesma coisa, né, que foi visto, né, na solução da questão 4, por isso que eu botei entre parênteses, e do primeiro estado excitado esse aqui, né, então fundamental, o primeiro estado excitado está aqui. Agora sim, vamos para a letra C, né, perdão aí a confusão. Então, com um ponto quântico vazio, determine a mínima voltagem para que haja, né, o tunelamento. Basicamente é isso. Então, o que acontece? A gente pode malandramente tomar, né, a nossa origem aqui, né? Havendo tunelamento, né, um elétron vai pular para cá e depois, né, a energia que esse cara gera, né, devido ao campo, vai fazer com que o elétron tunele para cá de volta. Então, se eu achar T de tunelamento em uma dessas interfaces aqui e derivar em função da voltagem que eu quero, eu tenho como achar, né, qual o valor dela mínima. Igual ao cálculo 1. Né? Pode ter até uma outra maneira de resolver essa questão, mas essa foi a mais simples que eu consegui pensar. Então, o que acontece? Quando o ponto está vazio e esse cara está sem diferença de potencial, a gente obtém isso aqui, né? Aqui, né, dentro do ponto, você tem uma dada energia que não vai ser suficiente para que o elétron tunele. Isso assumindo, né, que um já tenha tunelado. Então, conforme o campo, né, elétrico vai aumentando aqui, esse cara vai propiciar o aumento da energia do semicondutor, fazendo com que essa energia aumente, até uma maneira que ela se iguale, né, com a energia do lado de fora, podendo haver, assim, o tunelamento. Então, né, uma coisa que eu fiz foi dizer, né, que a energia desse lado e desse vão ser iguais para que haja o tunelamento. Então, né, o que eu fiz, né, eu parei 3 casos, né, 3 regiões, obtive as soluções. A solução da interface, né, entre o ponto e o LED vai ser, né, a minha barreira, que tem que ser tunelada, por isso que as soluções são exponenciais decrescentes. E do lado de fora, né, vai ser a solução, né, que tunela para o LED. Então, vai ser basicamente a mesma coisa que eu fiz na questão 3, né, da aula de poços. Né? Só vou adaptar, né, as frequências. Então, esse é o meu T de tunelamento. Note que, né, para ter um potencial, uma probabilidade de tunelamento, todo esse cara tem que ser maior do que zero, né? Para esse cara aqui ser maior do que zero. Então, E tem que ser maior do que menos EV, e V da borda tem que ser maior do que a energia. Tá aí tudo bem, né? Porque para ter tunelamento, né, a borda tem que ser maior que a energia mesmo. Então, vamos ver se a gente obtém isso na solução, né? Para fazer sentido.
Então, né, derivando igualando a zero, a solução que eu obtenho é o seguinte, que a voltagem necessária para que ocorra, né, o hop, né, para que tenha o tunelamento de um elétron do poço para o lead, ele vai ser a diferença do potencial da borda menos 2 vezes a energia disponível. Então, né, manipulando um pouco esse cara, né, eu posso ver que a energia disponível vai ser a diferença, né, a metade da diferença entre a energia da borda e a energia, né, que eu tenho que e a energia, né, que eu tenho que aplicar, né. Então, que dá mais ou menos, né, aquilo que essa figura, né, representa. Até aí tudo bem, pessoal? Então, dando sequência, né? Letra D, né, por último, ele fala o seguinte, né? Digamos que o microscópio de scanning de elétrons faça um buraco, né, no ponto quântico, aqui, né, mostrado na figura, os níveis de energia desse poço vão aumentar ou vão diminuir, né? Explique, né? Bem, tem como fazer essa alternativa por teoria de perturbação. Provavelmente é assim que é para ser feita, né? Mas eu tendo uma conversa com o Bruno Mintz, né, o professor que estava me orientando, foi o supervisor, né, junto com o Rafael, ele explicou uma maneira, né, de pensar numa solução sem fazer conta, né, por teoria de perturbação. Uma maneira é a seguinte, né? Pensa que no momento que você faz um buraco no ponto quântico, você cria ali um potencial delta, né? Você tem um buraco ali. E o potencial delta é um estado ligado. Então, ali, né, no potencial delta, você vai ter, né, a energia associada àquele buraco. A gente já viu, né, no caso do poço, que o buraco ele vai ter, né, para o estado fundamental, né, uma distribuição de energia ali, né, vai ter um nó. Então, o que acontece? A energia do ponto quântico, por mais que eu faça um buraco agora, ela vai ser a energia que era antes, né, a energia do quadrado, né, aquela energia que a gente viu, espectro discreto para o poço bidimensional, mais a energia, né, desse nó que foi gerado quando você fez um buraco. Se você fizer, né, se tiver aí os ávidos em teoria de perturbação, vocês podem comprovar, né, fazer, né, até primeira ordem, é claro, vocês vão comprovar que isso é válido. Então, né, vamos para as aplicações, né, eu vou falar agora, né, do dispositivo eletrônico, que é um dos mais usados, né, no nosso dia a dia, que é o transistor. Se tiverem alguma dúvida, podem parar aí no meio. Então, o transistor, ele é muito utilizado em computadores e celulares, e hoje em dia existem diversos deles, né, em chips e microchips. Né? Eles foram inventados, né, por Bardeen, né, e o Shockley em 48, né, e gerou o Nobel deles em 56. Né? Aliás, né, uma curiosidade, o Bardeen é aquele mesmo Bardeen da supercondutividade. Ou seja, o cara realmente ele é incrível, porque ele ganhou 2 Nobels. Né? Um pela elaboração da teoria microscópica DCS, né, teoria, né, que descreve supercondutores usuais, né, de temperaturas baixas, e ganhou o Nobel pelo transistor. Então é incrível, realmente esse cara é incrível. E aí, com o tempo, né, os transistores só foram sendo miniaturizados e tornados mais velozes, né, para sim conseguir, né, serem introduzidos nos dispositivos eletrônicos do dia a dia. Então, né, seguindo aqui meu scriptzinho, né, para não perder nenhuma informação importante para vocês. Como que funciona, né? Os transistores, né, mais comuns, né, não sei se são os mais utilizados nos dispositivos, mas são os mais comuns, né, talvez por ser os mais práticos de se explicar, né, são os chamados FET ou MOSFET, né, que são os transistores, né, de efeito de campo, né, Field Effect Transistor. E como que ele funciona? Ele funciona igual, né, igual não, de maneira parecida com o que a questão apresentou. Eles têm condutores aqui, né, de fonte e de dreno, nos pontos aqui, né, e são conectados por uma porta, né, chamada de gate. Né. Novamente, nada se encosta aqui, né, tem uma barreira isolante. O gate ele vai gerar potencial, né, para que tenha um campo aqui nessa proximidade, e esse campo vai fazer com que esse canal aqui, né, que não tem, né, um ponto quântico, né, porque esse é o transistor, né, mais simples, esse canal tunele elétrons, né, dessa fonte para esse dreno. Conforme eu aumento a voltagem, vai aumentar o efeito de campo e vai aumentar os elétrons que passam por esse canal por tunelamento. E justamente isso é possível porque há uma energia, né, que vai aumentando nessa região, né, devido ao efeito de campo. Então, né, o que acontece?
conforme eu vou aumentando, né, como eu tenho um semicondutor ali, né, ele já vai ter uma voltagem, né, inicial, que é essa bias voltagem. Conforme eu aumento a voltagem no portão, né, você pode ver isso, né, como um plano, né, formado pela voltagem de gate e voltagem de bias. E esse plano, ele torna-se tridimensional quando eu aciono uma corrente. Essa corrente, ela é acionada, né, ou melhor, ela é gerada pelo efeito de campo, né, que faz, né, os elétrons tunelarem daqui para cá. É isso que gera a corrente. Só que tem um momento que ele satura, né? Então, os transistores usuais, eles têm um pico de saturação, que as correntes saturam, né? Então, isso acaba limitando um pouco os processamentos, né? E aí que vem, né, o SET, né, o transistor de um elétron. Foi inventado anos depois, né? Foi o dispositivo que propiciou, né, a miniaturização, né, dos transistores nos dispositivos, como microchips. Foi inventado pelo Averin e o Likarev, e depois, né, foi produzido, né, por esses dois caras, o Fulton e o Nolan. E aí, diferente do MOSFET ou do FET, né, inicial, em vez de você ter só um canal, né, entre essas fontes, né, entre esses condutores de fonte e dreno, eles tiveram a ideia de meter um ponto quântico ali, né, um ponto quântico isolado por isolante. Ora, o ponto quântico, a gente já viu que ele funciona como um poço, né, infinito. Então, a maior, né, diferença é que, em vez de gerar, né, uma corrente de tunelamento, você vai conseguir tunelar um elétron para dentro do poço por vez, de acordo, né, com a voltagem aplicada. Ora, isso é muito interessante, né, porque com um elétron por vez, né, quantizado ali no poço, eu não vou ter mais aquelas correntes que saturam, né? Eu vou ter correntes que são ajustadas para cada elétron que entra. Consigo quantizar a corrente. Meu sistema é sensível, né? O que propicia, né, ele ter um processamento maior. As coisas que ele fazia para a corrente, passando, sei lá, tantos elétrons, ele passa a fazer para um elétron só. Então aqui, né, eu vou mostrar, né, brevemente para vocês, né, é um videozinho curto, né, não posso mostrar coisas, né, muito longas aqui, por causa do tempo. Mas é um set, né, feito de silício. Esse vídeo, eu até anotei aqui para não esquecer também, é da NTT Baker Research Lab. Vocês podem achar no YouTube, né, eu deixei lá, né, o link. Vocês estão vendo aqui a minha tela cheia do vídeo? Sim. Então, obviamente vocês não vão ouvir, né? Porque eu não consigo dominar essa tecnologia do Meet completamente. Mas o que acontece? Eu vou meio que narrando para vocês, né? Dentro de um chip, ou de um microchip, tem vários desses transistores, né? E aí ele está dizendo, né, que a ideia é sempre miniaturizar, né? Tornar pequeno, né? Vários desses. Aí aqui ele explica, né, que nos transistores usuais, né, você tem ali, né, o semicondutor no meio, na forma de um canal, e por meio de efeito de campo, você gera, né, a corrente de elétrons. Ele vai explicando também as questões, né, de ter uma saturação, né, no poder de processamento. E para isso, né, foi elaborado, né, para evitar esse problema, o SET. E aí você vê, né, como por tunelamento você consegue, né, fazer ajustes, né, no potencial para que só um elétron tunele. E aí ele fala uma coisa interessante no vídeo, que vocês podem até ver depois, que é igual o Nathan falou no caso dos computadores quânticos. Não é que você torne o processo mais rápido, você potencializa ele, né? Você potencializa o processamento. Ele fala que antigamente você conseguia passar 1 bit de informação a cada 100 mil elétrons, né, numa corrente. E hoje em dia o mesmo bit no SET é passado com 1 elétron. Então você vê, né, o poder que isso tem. Né? Ele até dá outro número que é interessante, que é que o poder de processamento, né, que era utilizado, né, para fazer essa corrente, acabou diminuindo, né, porque você agora só faz 1 elétron tunelar. Então você poupa energia. Eu vou dar uma pausa aqui, né,
porque o resto do vídeo vocês podem ver, né, é mais marketing, né, dessa NTT Baker Research Lab. Mas hoje, né, antes da aula, né, eu dei uma olhadinha rápida e vi, né, os transistores, né, mais modernos. Né. Teve uma conferência em 2021, que é a IDE de São Francisco. Né. E aí, né, além desses dispositivos como o SET, há um novo tipo de transistor, que é o chamado VTFET, né, os transistores de efeito de campo por transferência, né, por transporte vertical. Eles miniaturizam, né, tornam pequeno, né, o transistor, né, miniaturizam, né, e colocam ele, né, num arranjo vertical, em um transistor, né, com outro. Né. Esses arranjos diminuem, né, a energia, né, do sistema, porque já vai estar, né, na mesma linha de ação, né, para o transporte de corrente. E aí, né, com relação ao que ele implica, ao que esse instrumento, né, o que essa tecnologia, né, implica, é justamente que é menos energia que é utilizada, né, no seu sistema, ou, né, um maior processamento. E aí eles estimam que se eles conseguirem elaborar isso até 2024, isso vai fazer com que celulares, né, após uma carga, né, você dá uma carga no seu celular, ele dure cerca de uma semana, sem você precisar, né, de fazer uma nova carga, justamente pelo poder de armazenamento e o transporte rápido, né, de informação que esses transistores vão ter. Então, né, aqui acaba, né, o que eu queria falar para vocês da aula 3, né, e aqui é um bom momento para a gente dar uma pausa. Né, são 11h30. Alguém tem alguma dúvida nesses transistores, transistor de um elétron, transistor vertical, né, o poço infinito aí que eu falei? Eu não trabalho nessa área, mas como eu tive que ler muito sobre para isso, talvez eu consiga tirar alguma dúvida. Tudo tranquilo, João. Show de bola. Então, vou dar sequência, né? O resto da aula, eu vou completar nas aplicações do James Cunningham, que é aquele modelo que a gente viu do átomo de 2 níveis interagindo com o campo eletromagnético. Então, a parte, né, que diz respeito à questão, eu vou passar rápido, que eu já expliquei na aula 2, mas vocês podem parar a qualquer momento, porque naquela aula 2 foi uma aula, né, de igual a corrente do transistor usual, né, satura, né, o entendimento com certeza deve ter saturado, porque foi muita coisa naquela aula 2. Então eu vou ir passando, qualquer coisa vocês vão me parando. Então, né, novamente, o James Cunningham, você tem uma cavidade cheia de fótons ali, né, ou melhor, cheia de estados que propagam, né, estados quantizados, né, do campo eletromagnético, que propagam o momento. Eles vão estar sempre ali naquela cavidade, e eles vão excitar ou não o seu sistema de 2 níveis, que vai ser o átomo. Né? Então, um átomo interagindo com o campo eletromagnético, seja campo elétrico, ou seja, campo magnético. A gente vai ver que vão ter dois exemplos, basicamente, que eu vou falar, que vai ser o da ressonância magnética e do Maser. Cada um, né, brinca com um tipo de coisa. Beleza, né? Resumidamente, né, você tinha, né, uma hamiltoniana que ela interage, né, é um átomo, né? Então você tem a hamiltoniana com uma contribuição do sistema de 2 níveis. É um campo eletromagnético, então você tem a hamiltoniana do oscilador. Né? O Nathan explicou, né, o oscilador ontem, e eu tenho que fazer, né, uma observação aqui para vocês. Né? Não sei se todo mundo sabe isso. Quando você quantiza o campo eletromagnético, esse sistema do campo eletromagnético quantizado se comporta igual um oscilador harmônico, onde as excitações, né, de um nível para outro, elas são dadas pela frequência, né, de excitação, que é justamente a frequência do fóton. O fóton, né, vai ser um quantum do campo eletromagnético quantizado. Então, por isso, né, que a gente representa, né, como um oscilador, né, hamiltoniana do oscilador, hamiltoniana do sistema de 2 níveis e hamiltoniana de interação entre eles, né, que aí mescla, né, as coisas de um sistema com o outro. Né. Basicamente, né, mescla, né, na verdade, mais importante, né, é mesclar, né, a dependência de um estado com o outro. Né? Porque, igual vocês vão ver no caso da ressonância magnética, a ressonância magnética é um problema de teoria de perturbação dependente do tempo. Você vai ter ali algo que dependa do tempo no seu potencial, que associe o estado excitado com o estado fundamental. Bem, de importante, né, a questão também fala, né, que eu posso modelar meu sistema com aqueles estados N,
né, do oscilador que o Natan, né, perdão, ainda estou na aula de simetria e teoria de grupo, que o Natan falou, né, na aula passada. Esses estados estão associados, né, com as estações e com o número de estações, né, do sistema do oscilador. Bem, aí você tem as alternativas, né, que eu vou passando, né, mais rápido. Né. Primeiro, ele pede para provar que 0 e G é o estado fundamental. Aplicando isso naquela hamiltoniana, né, que é a soma das contribuições, o único cara que não vai zerar vai ser o do oscilador, que tem uma energia de ponto zero, né, que é a chamada energia de vácuo, às vezes, né, a teoria quântica de campos, mas é uma energia residual do seu sistema, né, uma energia de fundo do seu sistema. E é justamente quando o N no oscilador dá zero. Bem, depois, né, a gente viu na aula 2, né, que essa hamiltoniana ela é muito complicada. É difícil de quantizar. E de quantizar que eu falo é de obter, né, os autovalores. Né. Então, qual que é a ideia que a questão dá, né, como um todo? Você obter seus autovalores por um outro estado que também seja estado da hamiltoniana. E esse estado vão ser os estados do operador N, que é um operador que associa, né, o número de excitação do oscilador com o número de excitação, né, do sistema de dois níveis. Né. Então, é um operador que conta, né, o número de excitações do seu sistema. Na questão B, né, ele pede para a gente ver se é conservado, né, o comutador da sua hamiltoniana com o operador sendo conservado, implica que esse operador tem uma quantidade conservada, né, um número quântico associado a ela, né, e ao mesmo tempo diz que esses caras são observáveis compatíveis, ou seja, o estado que descreve N descreve HJC. Se descreve HJC, se eu aplicar HJC nesse estado, vai me dar, né, os autovalores, que é o termo da diagonal. Bem, na letra C, né, ele pede, né, para você obter esses estados e os autovalores de N. Né. Então, né, só relembrando, né, essa talvez seja a parte mais chata, né, porque é bem complicado de você ver isso. Né. Se N aplica no estado associado ao estado fundamental, por isso tem um G, ele vai te dar um número de excitações N. Mas se N é aplicado num estado associado ao estado-estado, vai te dar excitações N mais 1. Por que N mais 1? Porque a excitação associada ao estado-estado é sempre uma a mais do que ao estado fundamental. E aí N igual a 0, 1, 2, 3, porque é aquele N do oscilador. Né? O único estado que não tem degenerescência é o estado 0G, que é o estado fundamental no vácuo, sem fótons ali. Ele vai ter aquela energia, né, a tal energia, né, de vácuo que a gente comentou, e os demais sempre vai ser possível associar o número de excitação do estado excitado com o número de excitação do estado, o número de excitação do estado fundamental com o número de excitação a menos, né, do estado excitado. Então, você sempre vai poder associar NG, que é o número de excitação do estado fundamental, né, com o número de excitação do estado-estado. E aí, como é que você vê isso? Né? Aí é que nem eu peguei, né, o livro lá do professor da USP, né, o professor Cortelli, para excitar NG, digamos, né, pegando um fóton do campo de radiação, NG pode ser excitado para N mais 1G, né, ou seja, o campo de radiação ganha mais um fóton, ou para EN, ou seja, eu estou associando o estado excitado, né, com uma excitação a menos com o meu estado fundamental. Então, esse cara ele vai ter dupla degenerescência, porque absorvendo um fóton, ele pode ou vir para cá, um fóton a mais no campo, ou vir para cá, ele ser excitado e o número de fótons do campo continuar igual. Por isso que é dito que esses estados NG e N-1E têm dupla degenerescência. É claro, quando eu tiro, né, o estado fundamental dessa jogada, né, dessa brincadeira, os N's passam a valer somente, né, para 1, 2, 3. Então, essa é a explicação. Né. Esses estados eles vão formar, né, um subespaço, né, associado somente a excitações e desexcitações do meu átomo num background de fótons. Né. Então, estou contando nessa brincadeira fora o estado fundamental. Né. Por isso que N passa a não ter mais o zero.
E aí, né, ele pede para a gente escrever a Hamiltoniana em função desses estados de N, né? Em função dos estados de N, basicamente o que me importa vai ser o termo da diagonal, porque N, esses estados, né, são os estados de HJC também. O primeiro termo da Hamiltoniana é justamente o estado de vácuo, sem degenerescência, e todos os outros termos podem ser, né, aqueles termos de dupla degenerescência formados, né, por essas bases que formam todo esse subespaço dessas Hamiltonianas HN. E como eu obtenho, né, o alto valor dessas Hamiltonianas HN? Utilizando, né, aquela nossa brincadeira, né, de obter alto valor, como? Vai ser o determinante da matriz menos lambda identidade. Posso reescrever HN dessa forma, né, que é bem conveniente, né, vocês vão ver, né, é conveniente para os efeitos que o sistema tem, e aí os autovalores vão ser obtidos daquela forma. A equação característica vindo do determinante. E aí uma coisa interessante acontece, né? Os autoestados da Hamiltoniana, eles não dependem só da separação entre os níveis, mas dependem da interação do sistema de campo eletromagnético com o sistema de dois níveis. Cá, se você vê no termo de interação da Hamiltoniana, é o que liga, né, uma interação com a outra. Uma Hamiltoniana com a outra, perdão. Então, é possível eu descrever, né, o meu sistema HN, né, autoestados da Hamiltoniana HN, por esses estados novos, esses estados novos N mais 1 mais, N mais 1 menos e N mais N menos. E esses estados, né, de HN, eles vão ser, né, eles vão ter esse alto valor aqui, né, são chamados estados vestidos, e como esse alto valor depende de G, você vê que o espaçamento entre o sistema de dois níveis aumenta. E aí uma coisa interessante pode se ver aí, né? Se eu não tiver, né, a interação do campo eletromagnético com o sistema de dois níveis, esse cara aqui zero, né, K igual a zero, delta vai ser o delta anterior, né? E a gente viu que delta anterior pode ser associado com o sistema de dois níveis. Então é meio como se você desacoplasse, né, a interação do sistema. E é o que acontece, né? K é a interação do sistema. Então agora, né, começam as aplicações, né? Alguém tem alguma dúvida ainda associada à questão? Se não tiver, a gente vai para as aplicações, que eu acho que é o mais interessante, né? Vai ter tempo, então vocês podem perguntar também no final, 11h40 agora. Não pretendo me esticar, né, além de mais 20 minutos, 25 minutos. Então vai ter um tempinho aí para perguntas. Então, essa Hamiltoniana, ela descreve diversos processos físicos. Pode ver, né, vários deles aí, né, que eu expliquei na aula 2. Os mais importantes a processos, né, de espalhamento de primeira ordem vão ser o primeiro e o último, porque vão ser os estados que a gente pode usar na realidade, para primeira ordem, para processo de primeira ordem, que é o caso da excitação atômica absorvendo um fóton do campo de radiação e desexcitação atômica emitindo um fóton do campo de radiação. Desses processos, né, que eu gostaria de explicar, né, associado ao James Cunning, tem a emissão espontânea e a oscilação de Rabi. Eu acho que eu cheguei aí ainda na emissão espontânea, na aula 2. Né? O que acontece? Né? Vamos para o caso mais simples. Né? Um elétron pode ser excitado de um nível para outro, né, absorvendo um fóton. Isso é chamada de absorção espontânea. E descendo, né, do seu degrau, né, mais alto, seu estado excitado, que é o estado fundamental, ele emite o fóton associado à diferença, processo de emissão emulada, né, que foi descrito por Einstein, que é o processo do seguinte: eu posso, né, fazer o chamado, né, de inversão de população, né, por meio de um laser ou por meio de algum outro processo, botar, né, meus elétrons ou meus átomos no estado excitado já. E por meio de um estímulo externo, esses átomos no estado excitado vão decair. Ora, se o estímulo externo for um fóton, o resultado final vão ser 2 fótons. O associado ao meu estímulo externo, né, um laser, e o outro que saiu, né, foi emitido do decaimento do átomo.
Você pode fazer isso, né, num processo em cascata, que nem eu falei, né, gerando, né, um feixe colimado de fótons, né, que é, né, o processo que vai estar associado, né, ao laser. Bem, com relação ao laser, era só isso que eu ia falar, né? No fim da aula eu vou falar ainda do maser, que é o primo do laser, mas por hora é só, né? Aqueles estados N, que são os estados vestidos, né, que eu mostrei para vocês, eles são basicamente uma combinação linear daqueles estados, né, da base. N-1 é NG. Aqui N mais vai ser, né, com seno menos cosseno, e N menos vai ser com cosseno e seno. E aí, o que acontece, né? Eu posso preparar, né, o meu estado... Posso preparar o meu estado fundamental a um tempo igual a zero, né? Se você reparar, meu estado fundamental vai estar associado a esse cara aqui, né? Então é possível, né? Se eu subtrair, né, uma equação da outra e multiplicar por seno, né? Escrever NG em função de N mais e N menos, né? E aí, né, evoluir com o tempo. Então, por isso que aqui, né, esse psi é o meu estado fundamental, né, dado em função de N mais e N menos, e aqui evoluído com o tempo. Essa energia vai ser aquele espectro, né, que a gente obteve, né, dos autovalores daquele subespaço HN da Hamiltoniana total. E aí, né, após evoluir com o tempo, uma coisa interessantíssima acontece se eu obter, né, a probabilidade, né, então eu sanduícho esse cara com o estado, né, eleva ao quadrado e tenho a probabilidade de encontrar essa população no estado. Vai ser dada por essa equação aqui, que é a chamada equação de Rabi. E o Rabi, esse senhorzinho aqui, né, ganhou Nobel em 1944. Ele acabou descrevendo, né, indiretamente, enquanto ele trabalhava para determinar, né, o valor do momento de dipolo magnético e o fator, né, giromagnético dos prótons, né, de núcleons, ele acabou descobrindo um processo interessante, que é o chamado as oscilações de Rabi. Essas equações, né, essa é para o estado, né, basicamente vai ser essa probabilidade menos 1 para do estado fundamental. Essas equações, né, que descrevem a população, né, a probabilidade de encontrar átomos, né, no seu estado fundamental, são as equações de Rabi. E quando você ajusta esse seu delta, que é aquele delta que está associado à diferença de frequência entre campo eletromagnético e sistema de dois níveis, o seu sistema entra em ressonância. E aí uma coisa muito interessante acontece. Digamos que Psi1 seja aquele meu PE, né? Esqueci de mudar a notação. Então, esse cara aqui, né? Perdão, né? C1, né? Ele vai ser o meu PF, né? Que é a probabilidade de encontrar o seu sistema com a população no estado fundamental. E C2, ele vai ser o seu PE, né? A probabilidade de encontrar o sistema no estado excitado. Se eu lanço no meu sistema, digamos, né, um feixe laser durante um pulso proporcional a π sobre 2, o que acontece? O meu sistema ele tem uma inversão. A probabilidade de encontrar ele no estado fundamental decai, ao passo que a probabilidade de encontrá-lo no estado excitado cresce. Então é como se eu tivesse meu estado preparado no estado fundamental e depois de um pulso, um π-pulso, π sobre 2, ele vai para o estado excitado. Quando ele faz isso, né, ele indo, né, para o estado excitado, você vai ter a absorção do campo, né, de radiação ali ao seu redor, no caso da cavidade. E se eu fizer isso novamente, digamos, por um π-pulso maior, né, ele vai até um pulso proporcional a π, ele absorve, né, a energia do campo de radiação e o seu sistema, que antes era fundamental, vai para esse estado. Só que como ele vai até π, ele emite essa energia e volta para o estado fundamental de novo. E essas são as chamadas oscilações de Rabi, né? O seu sistema oscilando entre estar no estado fundamental e excitado e absorvendo e emitindo, né, energia do campo radiação. Então isso vai ser interessante, que esse é fundamentalmente a base para você entender ressonância magnética, entre outras coisas. E ainda tem uma brincadeira interessante, né? Se com um pulso em π sobre 2, ele absorve a energia do campo de radiação e vai do estado excitado para o estado fundamental.
em proporcional a um pulso π. Ele vai novamente para o estado fundamental, vai do estado para o estado fundamental. Aí é uma pergunta mais para vocês mesmo, né? O que vocês acham que aconteceria se eu mandasse um pulso π sobre 4, né? Proporcional a π sobre 4? Ele estaria aqui na meiuca. O que vocês acham que seria? Seria o sistema, né? Poderia ser descrito, né? No estado ou no estado fundamental? Podem chutar aí sem medo de errar. Jonathan está falando uma superposição. Perfeito, Jonathan. Isso aí, certinho. Quando tiver em π sobre 4, você vai estar ali, né? Com o seu estado como uma superposição dos estados da base. Você lembra que a gente falou isso no Stern-Gerlach e em outros sistemas? Vai ser basicamente isso. Ele vai ter uma probabilidade intermediária ali, porque você vai poder descrever o seu sistema como uma superposição, né, como uma combinação linear dos estados da base. Parabéns, isso aí. Por último, né, quando não está em ressonância, essa amplitude de probabilidade, né, essa probabilidade, né, perdão, aqui, né, se eu não me engano, é para o estado, né, porque ele vai do zero até um pico. Ela vai decaindo, né, ela sempre vai ter, né, o mesmo valor de amplitude se tiver em ressonância, senão ela decai até que o momento chega a zero. Só que a gente viu ontem, né, que o Nathan explicou que, sendo descritos por estados coerentes, ou seja, um sistema com laser, por exemplo, laser pode ser descrito por estados coerentes, a história não acaba aí, né? Você tem um tempo de revival, que as suas oscilações voltam a crescer, né? Então é interessante isso, né? Aqui até uma foto do livro do David Tong, né, das notas dele, que ele fala, né? Primeiro decai, e eles deveriam continuar, né, decaídos, né? Mas não é isso que acontece, né? Eles não ficam. Então aí a história pode ter uma parte 2 aí, né? Graças ao tempo de revival e a descrição dos estados coerentes que a gente viu ontem. Por fim, né, mecânica 2, né, o seu pico de ressonância vai estar justamente onde está, né, a frequência de ressonância, né? Quando as frequências forem iguais, que você vai ter o maior pico, né? E a largura depende, né, da interação, né? Essa foto é do Sakurai, e esse gama seria o equivalente àquele meu K do modelo James Cunningham. Eu acabei esquecendo de mudar. Então agora a gente vai ver, né, uma coisa interessantíssima, que é o processo de ressonância magnética. Talvez seja a parte mais interessante, né, associada às oscilações de Ravi. Aliás, né, quando foi elaborada a ressonância magnética, o Ravi tinha por volta de 90 anos, eu acho, e ele não tinha morrido ainda, né, ele morreu depois. E aí eu fico imaginando, né, a sensação, né, que ele teve de poder entrar numa máquina que ele, né, fundamentou, né, o processo, né, de desenvolvimento. Bem, a ressonância magnética ela vai acontecer, né, de uma maneira interessante. Né? No experimento do Rabi, o que acontecia? Né? Era parecido com Stern-Gerlach. Você tem um feixe de átomos, que eles saem de uma cavidade, eles são defletidos com um campo magnético não homogêneo, né, para justamente separar componentes. Se não houvesse, né, essa parte C com um campo oscilante, o que o detector pegaria era aqueles dois feixes, né, aqueles dois borrões. Só que quando eu ligo o campo oscilante vai gerar oscilações entre esses dois estados de spin para cima, né, e o spin para baixo. No caso do Rabi, como ele media, né, momento magnético, então ele tinha, né, coisas associadas ao momento magnético. E aí, né, essa transição, né, vai ser o que caracteriza, né, a ressonância. Então, a ressonância magnética, seguindo, né, o modelo, né, apresentado no Sakurai, ele pode ser descrito, né, com um campo, né, em Z e um campo rotatório. Né? Só que campos rotatórios são muito difíceis de serem produzidos, então geralmente é descrito por campos oscilantes. Então, se você reparar, a sua hamiltoniana do sistema depende, né, de um termo livre, digamos assim, e de um termo que depende com o tempo, né, o potencial dependente do tempo, que é, né, o caso de teoria de perturbação. Só que a gente não vai trabalhar com teoria de perturbação porque não está nem no escopo desse minicurso, né? Algo que vocês vão ver com calma, né, na vida acadêmica. Não é algo fácil, né? E como esse sistema pode ser descrito pelo James Cunningham, vamos continuar, né, com aquela nossa análise de James Cunningham. E aí o que acontece? Quando você tem, né,
ajusta, né, essa frequência do seu campo oscilante igual à frequência de precessão de spin, que é a frequência natural do seu sistema, né, um sistema de spin com um campo magnético aplicado na direção do seu eixo, ele vai precessar. Então, por mais que, na média, né, o seu spin, né, no eixo XY varie, a sua probabilidade de obter spin para cima e spin para baixo é única. Só que quando você varia, né, a frequência do campo que está oscilando, você vai fazer, né, essa probabilidade oscilar. Né? Ora população no spin up, ora população no spin down. Isso é a ressonância, né? E aí, em um desses picos, né, essa é uma imagem, né, que é diretamente do experimento do Rabi, né, em um dessas variações, né, de intensidade do feixe dele, ele obteve o menor valor. E aí, obtendo o menor valor, associado a essa inversão, né, de população, ele conseguiu obter a frequência de ressonância, né, e aí, né, obter, né, o momento magnético do gluon, né, momento magnético, né, momento de dipolo magnético do próton. Eu já estou com a mente longe, que eu falei para vocês, né, na última aula, o professor já está perdidinho. Então, né, por último, né, eu não quero me alongar, né, tem um vídeo que eu também deixei para vocês, que está nas notas, que mostra, né, como que ocorre o processo, né, de ressonância magnética nuclear. Então, no vídeo vocês vão ver, né, que basicamente os elétrons, né, que estão envolvidos no processo, eles estão pareados, né, para você não ter efeitos, né, de ressonância magnética de spins, né, para que a frequência de ressonância dos spins ela vai ser menor. E aí você vai ver, né, a precessão da sua molécula, né, ela vai ter um momento, né, de dipolo, a precessão dessa molécula ao redor de um eixo, né, e de acordo com o que você varia, né, as frequências, você obtém sinais, que por uma transformada de Fourier, você consegue transformar, né, em algo que é possível, né, como é que eu posso dizer, né, distinguir, né, você faz ali uma análise de sinais e depois de ser transformado em imagem. Né? Então, esse processo da ressonância magnética, ela é muito importante porque é um processo que você consegue ter uma imagem do corpo, né, uma imagem interior, né, do corpo, sem ter ação forte, né, prejudicando a sua amostra. Diferente do raio-x, por exemplo. Então, no caso da química, física e da biologia, a ressonância nuclear magnética também é muito importante para análise de amostras. A caracterização de materiais também é feita por ressonância nuclear magnética. Além do Rabi, né, algumas outras pessoas também ganharam, né, o Nobel devido à ressonância magnética. E até anotei aqui também para não me perder, que foram, né, justamente o Purcell e o Bloch, que trabalharam com o Rabi, ganharam o Nobel os seus trabalhos em ressonância nuclear magnética por transformada de Fourier, e Nobel também na química pela espectroscopia de ressonância nuclear magnética, e na medicina pela ressonância nuclear magnética por imagem. Então é muito importante, né, você ver mecânica quântica do nosso dia a dia, né, uma ressonância magnética. Né, é muito interessante isso. Que às vezes as pessoas falam, né, que você não vê quântica em nenhum lugar. E quântica está em todo lugar. Por último, né, para encerrar essa aula, né, se eu falo rapidinho, vou falar da última aplicação, que é o Maser. Né? O que é o Maser? O Maser, ele é o parente do laser, né? Só que em vez de estar associado, né, aos fótons, ele está associado, né, com frequências de microondas. Então, da mesma forma que o laser era light, amplification, biostimulation, emission, radiation, você troca o light por microwaves e você tem o Maser. O funcionamento dele vai ser parecido, né, com aquele visto, né, do laser, né, com a inversão de população. E ele também, né, ele pode ser modelado, né, por experimentos semelhantes ao Stern-Gerlach, só que em vez de com campo magnético, campo elétrico. Eles são muito utilizados em sensores, né, relógio atômico, ele é ajustado justamente por frequências de Maser, né, do átomo de carbono, de césio, se não me engano. E é muito utilizado também na comunicação espacial, porque os Masers servem como sensores muito sensíveis. Vocês terem noção, né, são utilizadas frequências, né, bem específicas, né,
para conseguir ter, né, a ressonância. Então, vamos para a explicação, né? Novamente, né, uma explicação, né, baseada num exemplo de Sakurai, onde você tem uma molécula de amônia, que é uma molécula que ela pode ser descrita, né, por 2 níveis, né? Um estado fundamental 1 e um estado 2, né? Onde esses 2 níveis diferem um pouco, né, a sua energia, mas eu posso modelá-los assim, como um sistema de 2 níveis, usual. Dentro da cavidade do Maser, né, onde toda a brincadeira vai funcionar, né, eu vou ter ali, né, uma interação com o campo elétrico. Né? O campo elétrico no Maser vai ser um campo elétrico oscilante, né? E, novamente, né, vocês veem que a frequência que eu vou ter que ajustar essas associadas ao campo oscilante, embora ele passe antes, né, por um campo magnético inhomogêneo que separe, né, as suas componentes. Da mesma forma, né, que a gente viu, né, no caso do Rabi. E aí, o que acontece? Quando o Maser, né, pegando carona, né, no caso do Rabi, né, quando o Maser ele é separado por um campo elétrico não homogêneo, você tem as 2 componentes, né, que saem. E aí, em vez de analisar as 2 componentes, eu tapo a componente de menor energia. Então, nesse feixe aqui, né, digamos, esse feixe azul, só vai passar a de maior energia para dentro da cavidade. Dentro da cavidade Maser, eu ajusto, né, um campo, né? Aqui, no caso do exemplo, é campo elétrico, mas no caso da aplicação, a gente vê que isso é possível com campo magnético também. Depende do material, né, da estrutura do material. Ajustando, né, a frequência específica, eu entro naquela brincadeira da oscilação de Rabi. E aí, quando esse estado decai para o estado fundamental, né, um estado entra na cavidade. Eu oscilo ali, ajusto a frequência de ressonância e sai um estado fundamental. Essa energia que vai ser emitida para o campo de radiação é uma energia do espectro de microondas. E é isso que é armazenado no Maser. Só que os Masers, eles apresentam um grande problema, que nem toda estrutura consegue sustentar, né, essa inversão de população, né, sustentar, né, estar no estado excitado. E quando elas decaem, elas emitem muita energia ficando quente. Né? Então, geralmente, são sistemas difíceis de você reproduzir, sendo necessário, né, estar, né, a baixas temperaturas e frequências específicas. E aí, né, na minha pesquisa para fazer essa aula, eu achei um artigo da Nature muito legal. Vou ver aqui o tempo, tá, dá para falar rapidinho. Onde os cientistas britânicos eles conseguiram desenvolver um Maser a temperatura ambiente. Então, né, esse vídeo aqui, né, tá nas notas também, mas eu só vou botar ele aqui para vocês verem, né, como que ocorrem, né, as coisas enquanto eu vou falando. Não é um vídeo muito longo. E aí a gente já encerra a aula e fica com o resto para as perguntas. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim, João. Beleza, então aqui no vídeo, né? Vou só mutar, já que vocês não ouvem, também não adianta ficar essa voz falando na minha cabeça. Né? Os cientistas eles explicam, né, que o processo por trás do Maser é bem parecido com o do laser, aquele baseado, né, na inversão de população, onde a energia é emitida por meio da emissão estimulada. Né? Então aí é só um exemplo daquela emissão por cascata, né, que eu tinha mencionado para vocês antes. E é claro, quando a gente troca os fótons, né, por microondas, você tem o Maser. Então esse é um dos pesquisadores, né, que ele está dando entrevista para Nature. Tem nas notas, né, o vídeo, vocês podem ver com calma. E aí, avançando um pouco, eles vão, né, quando eles amostram, né, o Maser em si. Né. Essa é uma das outras pesquisadoras do grupo. Né. Basicamente, o Maser deles é composto por uma substância orgânica feita de diamante, né? E nesse diamante, eles colocam ali defeitos no diamante, que são as chamadas defeitos de NV, né? Nitrogênio vacâncias. Esses defeitos,
fazem com que o diamante emita uma luz meio rosada, né? Vocês vão ver no vídeo depois. Mas esses defeitos sustentam a inversão de população por mais tempo. Então eles conseguem um maser contínuo, que não decai rapidamente, e a temperatura ambiente. Quando você prepara o estado, né, você tem o diamante ali, né, o maser ele é envolto né, de um ressonador de safira, que serve como um espelho para armazenar, né, e amplificar a emissão de microondas, e o que é chamado Cooper Hauser, que é justamente o que absorve essas energias de microondas. E aí o que acontece? O estado ele é preparado quando eles emitem um feixe verde de um laser, excitando, né, o maser, né, a substância do maser. Lá dentro ele fica até meio rosado, significa que ele está emitindo energia e indo para o estado excitado. E aí, né, essa substância é posto, né, num forte campo magnético que é ajustado. Quando esse campo magnético é ajustado, tem, né, essa inversão de população, eles saem do estado excitado para o estado fundamental, emitindo a energia e formando, né, nessa brincadeira toda o maser. Então aqui é só mais explicações, né, de aplicações que eles também falam. Mas o maser, basicamente, seria isso, né? A explicação de como ele funciona. Aqui tem até uma imagenzinha para ilustrar, né? O laser tornando a substância rosa, e aí um campo magnético que você pode ajustar, e aí emitindo, né, essas ondas de micro-ondas. Né? Bem, pessoal, essa última aula do curso, né, eu não tenho mais muito o que falar, né? De resto, né, tem algumas coisas que eu espero que com os exercícios vocês consigam, né, lembrar, né, quando forem fazer alguns exemplos ou exercícios de qualify, né, alguma prova, e nem aquela brincadeira de obter alto valor, né, obter estado esperado, valor esperado, né, são coisas, né, que a gente falou bastante, né, espero que os exercícios ajudem vocês. Espero que as minhas dicas, né, que não são regras, né, são só dicas, né, eu falei, né, que as coisas do poço, né, que eu uso para resolver, né, são aqueles 3 passos, né, espero que sejam úteis, né, para vocês também, não só nos problemas, mas na vida acadêmica. E, né, aprender a subir, descer níveis, né, com aqueles osciladores, né, que o Nathan falou na aula 4. Né. Tem até alguns professores que brincam, né, que o problema de oscilador tem que estar no sangue, que tudo na física você pode reduzir, né, a oscilações. Então, o oscilador quântico não é muito diferente. Né. Por fim, né, a gente viu que essas questões, por mais que sejam treinos, são interessantes para a gente ver, né, que a mecânica quântica ela está envolvida em mais processos, computadores quânticos e do nosso dia a dia, né, nos celulares e computadores. E por fim, né, para a gente, né, como cientistas, né, que eu sei que vocês são, né, a gente tem sempre que combater, né, aquela velha frase que as pessoas falam, né, que não serve para nada, né, que a mecânica quântica não consegue ver a mecânica quântica no dia a dia, né? E aí a gente combate isso não fazendo, né, sei lá, um grande movimento, mas dando aqueles toques, né, quando alguém espalhar uma fake news e falar, disseminar alguma informação errada, né? Então, por mais que seja, né, um campo híbrido, né, quanto mais você estuda mecânica quântica, mais você fica com dúvida, né? Ela traz muitas coisas, né, de lucro para o nosso dia a dia. Então, basicamente o nosso curso foi isso, né? Eu e o Nathan, a gente se esforçou muito, né, para fazer essas aulas, né? Gostaria de agradecer também aos nossos supervisores, né, o Bruno Mintz e o Rafael, eles deram um suporte muito bom para a gente. Aqui eu estou deixando, né, os nossos e-mails, caso alguém tenha, né, alguma dúvida a respeito de algum ponto, pode falar com a gente, né, comigo ou com o Nathan. E espero que isso ajude vocês, né, futuramente. Então é isso, pessoal. Obrigado aí. É isso, obrigado pela participação de todo mundo. Não é isso, perfeito. Muito bom, João, bom, Nathan. Então, deixar aqui publicamente agradecimento a vocês pelo esforço de preparar as aulas. E foi um curso muito interessante, acho que os alunos vão aproveitar, como essas aulas são gravadas, né, no futuro,
né? As pessoas também vão utilizar esse curso que vocês ministraram aqui. E espero, inclusive, isso eu já falei em off com vocês, na verdade, a ideia desse curso que vocês tiveram é uma ideia muito boa, como também todos os cursos que os alunos estão ministrando aqui. Eu acho que isso não deveria ser uma atividade somente de uma escola, eu acho que toda universidade deveria ter essa interação entre os alunos, né, de buscar uma melhor preparação para os exames de qualificação, né? Porque isso não é muito explorado, né? Isso é uma coisa que acaba ficando a par de cada aluno individualmente. E eu já tive uma experiência, inclusive, deixar aqui que eu tive essa experiência, inclusive, com um colega meu hoje da universidade, que é o Bruno Alho. A gente fez uma espécie a gente chamava de pré-mestrado, né? Então, quando a gente estava querendo fazer os exames para o mestrado, né? Que antigamente não era unificado, cada universidade, cada instituto de pesquisa tinha uma prova diferente. Então a gente pegava as provas e a mesma coisa que vocês fizeram, fazia uma espécie de um resumo, cada um pegava uma área diferente, eletromagnetismo, mecânica clássica, quântica, estatística. E eu lembro na época que foi muito produtivo e esse curso que vocês deram me lembrou essa época que foi muito boa, 2006. Então eu me lembrei de muita coisa, assim. Eu tive as mesmas sensações com vocês dando esse curso. E eu acho que isso deveria ser organizado, não sei por quem, pelo CAFIS, eu não sei, ou pelos próprios alunos da pós. Eu acho que isso deveria ser mais recorrente, sabe? Porque os alunos aproveitam muito isso, é muito, é muito, é, é muito válido para todo mundo. E eu espero, inclusive, que vocês aprimorem esse curso, que vocês façam cada vez mais e vocês tenham mais oportunidades. Eu acho que no futuro, eu acho que esse curso de vocês pode se tornar junto com com os outros pilares que são cobrados no curso, nos exames, né? Que isso seja dado periodicamente no Instituto de Física, sabe? Eu acho que isso vai trazer um grande benefício para os alunos de maneira geral, da UERJ, pelo menos. Se isso se expandir para fora da universidade, seria excelente também, né? Mas, enfim, eu acho que, de novo, agradecer a disponibilidade de vocês dois, Natan e João. Agradecer também a presença de todos aqui que se inscreveram no curso. Espero que vocês tenham aproveitado, como o João falou. E é isso. Se quiser falar mais alguma coisa aí, Natan, João, alguém quiser falar alguma coisa, abrir para perguntas também, né? Que é para isso que esse restinho de tempo a gente tem, né? Tem mais 5 minutinhos aí. A gente vai fazer pergunta. Pergunta, sugestão, alguma dica, né? Queria agradecer mesmo a presença de todos. Primeira vez que a gente dá uma aula preparada assim, né, longa. Então, foi um aprendizado. Verdade, né? Perguntas? O João? O Natan? Não? Sendo assim, então acho que a gente pode encerrar, né? Perfeito. Então, vamos encerrar, né? Agradecer novamente a presença de todo mundo. E é isso, pessoal. Então, semana que vem temos mais cursos, né? Eu vou ser chair da sessão de modelo padrão da cosmologia, fazendo aqui uma propaganda já, né? Com meu amigo Bruno Moraes, da FRJ. Vai ser um curso bem legal. Ele é muito bom, ele é um especialista no modelo padrão e da cosmologia, tanto a parte teórica quanto a parte observacional. Então, vai ser bem interessante se vocês quiserem assistir lá na semana que vem. Então é isso, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigadão. Bom final de semana para todos aí. Valeu, pessoal. Até.